Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, nos últimos dias nós temos visto grandes manifestações pelo mundo contra o racismo e pela cidadania. Isso mesmo em meio à crise do coronavírus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nos últimos dias, em diversos lugares do mundo, tem havido grandes manifestações contra o racismo, em favor do elemento central da cidadania, que é o direito de todos os seres humanos à igualdade de direitos, sem nenhum tipo de discriminação. Na Europa, em vários países, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, mas também em outros continentes, na Austrália, em Sydney, as manifestações só não foram maiores por conta da regra de isolamento social que ainda persiste em muitos países no contexto do combate à disseminação do novo coronavírus e da Covid-19. O fato desencadeador das grandes manifestações que ocorreram em todo o mundo foi o assassinato do cidadão negro George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, ocorrido há alguns dias. Ele foi morto quando já se encontrava dominado por um policial que o asfixiou colocando seus joelhos sobre o pescoço da vítima e assim permanecendo por muitos minutos até que Floyd acabasse falecendo. Nos Estados Unidos ocorreram, portanto, as maiores manifestações e milhões de pessoas têm ido às ruas quase que todos os dias protestando contra o racismo e contra a violência policial. Mas os protestos se espalharam pelo mundo, chegando inclusive ao Brasil. Em muitas cidades brasileiras, nas manifestações do último final de semana em defesa da democracia, o protesto contra o racismo teve lugar de destaque. Essas manifestações são globais, professor, mas também mostram problemas específicos de cada localidade, não é verdade? Essas manifestações todas assumem, assim, um caráter global, mas sem deixar de denunciar o racismo presente na vida e na história de cada localidade. É interessante o que ocorreu em Bristol, um porto da Inglaterra, em que houve a derrubada pela manifestação, pelos manifestantes, da estátua de bronze do traficante de escravos Edward Colston, que viveu nos séculos 17 e 18. A estátua que homenageia Colston foi julgada no Rio como expressão do protesto da população que não quer ver mais sua localidade associada a homenagens a um traficante de escravos. No Brasil, o impacto das manifestações foi acrescido pela lembrança da morte de 2 meninos negros ocorrida recentemente. O assassinato no Rio de Janeiro do rapaz, do menino, do adolescente de 14 anos, João Pedro, baleado pela polícia quando brincava com um amigo dentro de casa, e a morte do pequeno Miguel, de 5 anos, que por negligência da patroa da mãe da criança, acabou caindo do alto de um edifício na cidade do Recife, vindo a morrer. A cidadania, ao expressar a efetividade dos direitos humanos, é um elemento indissociável do mundo globalizado, que só se afirma em escala mundial. Cada vez mais, os protestos e a luta contra o racismo se darão de forma global e articulada. Isso irá impactar governos e empresas, já vem impactando, no mundo todo, que não poderão deixar de ouvir esse clamor global. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o senhor poderia comentar sobre a morte do garoto Miguel, de 5 anos, que caiu do prédio onde a mãe dele trabalhava como doméstica após a patroa deixá-lo sozinho no elevador? A morte do pequeno Miguel, no Recife, é algo estarrecedor,
É algo que toda vez que eu li a respeito eu passei mal, toda vez. Como isso entrou na minha linha do tempo no Facebook direto, eu passava mal o tempo todo. É uma história de uma maldade gigantesca. É uma história que só não é de maldade, se for de burrice e falta de senso, falta de noção, falta de consideração pelo outro. Eu acredito que num tempo como o atual, quando você não leva em conta a outra pessoa, quando a outra pessoa para você é mero instrumento, quando a outra pessoa não tem sentimentos, não tem direito a ter filho, quando você trata a criança, filho da empregada, assim, quase apenas como um estorvo, quando ela tratou os filhos da patroa muito melhor, independentemente de ser paga por isso, quando você faz isso, isso é crime, isso é desonesto, isso é infame. Quer dizer, não é, foi falta de consciência, depois pede desculpas e pronto, tá bom. Não, isso é algo absolutamente infame que foi cometido, ainda agravado pelo fato de que patrão e patroa, patrão era prefeito de uma cidade do interior, Tamandaré. Eu espero que o PSB, Partido Socialista Brasileiro, ao qual ele pertence, tome medidas rápidas contra essa pessoa, que é prefeito de uma cidade do interior e mora no Recife, e, além do mais, contratou a empregada como funcionária pública. Quer dizer, a empregada trabalhava na casa dele e não sabia que era paga pelos munícipes de Tamandaré. E então, quer dizer, de ponta a ponta nós temos infâmia. Isso tudo não tem desculpa possível. O que a gente pode fazer para mudar isso? Penso que é preciso, antes de mais nada, deixar muito claro que não haja complacência com esse tipo de coisa. Esse tipo de conduta não pode ter complacência. E eu quero dizer uma coisa importante. Durante muito tempo, jovens, basicamente, ricos, playboys, faziam corridas de carro irresponsavelmente. Um dos lugares era em São Paulo, na 9 de julho, nas chamadas 4 pistas, quase no final dessa grande avenida. E, como eles faziam corrida, racha, de madrugada, volta e meia eles matavam alguém. Matavam alguém, eram processados por homicídio culposo. Culposo, apesar do nome, é quando não houve intenção, não houve premeditação. Aconteceu por negligência, imperícia, alguma coisa assim. E, com o passar do tempo, a justiça adotou uma jurisprudência que, se você está bêbado, sai com um carro a 120 por hora, numa rua, você então tem o dolo eventual, isto é, a intenção eventual de matar. Você está assumindo o risco de que uma pessoa morra em função disto. Então, saiu aquela ideia de uma pena muito leve, que a pessoa mal cumpria, era solta muito rapidamente, e entraram penas mais sérias, penas mais graves, que podem não ser tão grandes quanto mereceriam um assassinato desse tipo, mas que são penas, de qualquer forma, mais fortes. Eu entendo que esse é um caso desse tipo. Quer dizer, uma mulher que tem filhos, que coloca uma criança num elevador, sozinha, de 5 anos, coisa que não se faz em lugar nenhum do mundo, e coloca ainda para um andar superior, coisa que não tem o menor sentido. O que essa criança vai fazer num prédio enorme, perdida num andar, sem saber se ela talvez voltar aonde estava? Uma pessoa que faz isso está correndo o risco de matar outro. Está assumindo que a outra pessoa pode morrer. Então, eu acho que deve ser processada e julgada com todo o rigor da lei pelo crime que cometeu. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, quais são os efeitos dessa crise do coronavírus no mercado de trabalho? Quando a gente pensa nessa crise, o Brasil vem passando por uma situação muito difícil, que a gente já vinha de uma crise lá no período de 2014 a 2016, onde o desemprego aumentou muito. A gente percebeu isso principalmente em 2015 e 2016, um grande aumento do desemprego, consequentemente com perda de renda das pessoas, e isso acaba sendo muito negativo. Em 2017 a 2019 o país cresceu muito pouco, então a gente teve uma taxa de desemprego alta durante todo o período. E essa crise vai ter um efeito muito mais relevante sobre o mercado de trabalho, aumentando ainda mais o desemprego, porque é uma crise que tem afetado muito fortemente a atividade produtiva, acaba aumentando o desemprego na população. Isso acaba tendo impactos negativos em termos de bem-estar das pessoas. Se a gente for analisar, tem estudos que mostram que o desemprego é uma das variáveis que mais afetam o bem-estar das pessoas. Quando a gente pega a pessoa,
existe um senso de propósito decorrente da atividade produtiva, do trabalho das pessoas, que se perde com o desemprego. E o senso de propósito é muito importante para o bem-estar das pessoas. Fora contas que tem que pagar no final do mês, a alimentação das pessoas, o pagamento de aluguel. Então essa queda da renda acaba afetando muito fortemente também o aumento de ansiedade, em alguns momentos até levando as pessoas à depressão. Então as consequências do desemprego são muito negativas. Quanto mais persistente o desemprego, maiores os efeitos negativos. E não só sobre as pessoas que estão desempregadas, porque as pessoas que estão empregadas também ficam com mais medo de perder o emprego. Gera ansiedade até nas pessoas que estão empregadas, os empresários que têm uma grande perda de receita também. Então acaba sendo negativo mesmo para aquelas pessoas que mantêm emprego, que mantêm a sua atividade produtiva, porque fica num ambiente de incerteza muito maior. Fora que a renda cai, né, dos empresários e mesmo dos trabalhadores que mantêm o emprego, porque nesses períodos o salário das pessoas aumenta menos do que a inflação. Então acaba tendo uma perda real da renda ou do salário das pessoas. Professor, e esses impactos afetam mais os jovens? Sim, acaba tendo um efeito maior sobre os jovens. A taxa de desemprego já é maior entre os jovens, não só no Brasil, mas em vários países, em diferentes momentos do tempo. Porque o jovem, ele entra no mercado de trabalho, mesmo que ele tenha passado pela universidade, ele entra sem experiência, então ele tem mais dificuldade de arrumar o primeiro emprego. E no momento de crise, as pessoas, por um lado, perdem o emprego, por outro lado, fica mais difícil arrumar emprego também. Algumas pessoas ainda continuam conseguindo emprego, mas é mais difícil. E os jovens são mais penalizados porque eles não têm experiência. Então, para eles, fica ainda mais difícil arrumar emprego em relação ao restante da população no momento de crise. O que acaba gerando também aquela ansiedade. A pessoa está saindo da faculdade ou nem passou pela faculdade, está precisando ir para o mercado de trabalho devido a uma necessidade, né, uma renda familiar mais baixa. Então tudo isso acaba sendo mais prejudicial para os jovens. E adicionalmente tem estudos que mostram que os jovens, eles, além desse efeito de curto prazo, essa coorte que entra no mercado de trabalho em período de crise acaba tendo uma renda média menor durante toda a vida dessa coorte. Por quê? Quando a gente pensa no mercado de trabalho, existe um ciclo. A pessoa entra no mercado de trabalho, começa a exercer sua atividade, começa a ganhar experiência e lá pelos entre 30, 35, 40 anos existe um grande progresso em termos de salários, em termos de cargos, onde a pessoa tende a mudar mais de trabalho, tem mais flexibilidade, e aí ela também tende a conseguir um aumento em termos profissionais, uma melhora mais acentuada. Quando a pessoa demora mais para entrar no mercado de trabalho, todo esse ciclo acaba sendo afetado. Ela demora mais para ter o primeiro trabalho, para ter experiência. Ela chega lá nos 30, 35, ainda com uma experiência mais baixa que as outras coortes, que entraram no momento melhor, quando o mercado de trabalho estava melhor. Isso acaba impactando toda a trajetória, na média, dessas pessoas, desses jovens que entram no mercado de trabalho nesse momento. Ou seja, eles são mais afetados, tanto no curto prazo, porque a taxa de desemprego aumenta mais para eles, mas também no longo prazo, onde a renda média acaba sendo menor durante toda a trajetória desses jovens no mercado de trabalho. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou comigo, Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, doença do corpo pode afetar a visão? Muitas vezes, durante a consulta ou tirando dúvidas, pacientes se surpreendem pelo fato de que algumas doenças sistêmicas, doenças que afetam o corpo humano, podem atrapalhar a visão e, em alguns casos, algumas vezes, podem começar os sintomas pelos olhos, atrapalhando a visão ou dando dor e desconforto ocular. Coisas do dia a dia, como desde uma gestação não acompanhada no pré-natal, cuja pressão arterial pode subir, tendo esse evento chamado pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, pode tomar ou turvar a visão da gestante e precisa, então, ser medicada para que essas e outras consequências, inclusive para o bebê, não aconteçam, como doenças infecciosas, doenças endócrinas, como, por exemplo, diabetes, ou doenças sexualmente transmissíveis, podem prejudicar a visão e essa, inclusive, ser uma primeira manifestação do problema.
Assim, não só diabetes, como tuberculose, sífilis, entre outras doenças sistêmicas há muito tempo conhecidas, são também grandes causadores de problemas visuais inflamatórios com ou sem perda reversível da visão. Como saber se uma doença ocular é causada por problemas com a saúde física? A parte as questões clássicas, como privação de visão, que muitas pessoas procuram um oftalmologista com a expectativa de conseguir resolver com um ajuste nos óculos, um novo óculos, uma série de manifestações devem ser compartilhadas na consulta oftalmológica ou na consulta de rotina com o clínico, para que as possibilidades de estarem relacionadas à perda de visão, desconforto ocular com um problema físico sejam devidamente investigadas com a ajuda do médico e algumas vezes exames laboratoriais. Da mesma forma, o bom cuidado com a saúde, na moderação e variação na alimentação, a prática contínua de atividade física e o repouso adequado são também formas de aumentar a longevidade da saúde ocular, da visão, e dessa forma proteger a saúde geral do indivíduo. Fica a dica então que, cuidando bem da saúde geral, o indivíduo vai estar também protegendo a saúde dos olhos e a visão, e, tendo problemas oculares, a ajuda do oftalmologista, em algumas situações, vai compartilhar esse problema com o clínico ou um outro especialista, poderão trazer à tona manifestações, muitas vezes precoces, iniciais, de que outros problemas podem estar afetando a saúde. Muito obrigado. Nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Por que algumas pessoas desenvolvem formas graves da Covid-19, enquanto outras permanecem assintomáticas? Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates conta pra gente um pouco sobre as iniciativas do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP para tentar entender como os nossos genes podem influenciar no desenvolvimento da doença. Então, hoje eu vou falar sobre a procura de genes responsáveis pela variabilidade clínica da Covid-19. Então, uma das características da infecção pelo novo coronavírus é a grande variabilidade de sintomas em pessoas infectadas. Embora, felizmente, a maioria das pessoas desenvolve sintomas leves ou permanecem assintomáticos, cerca de 1% das pessoas com sintomas podem ter formas graves e até letais. E essa diferença na resposta à infecção pelo novo coronavírus depende do nosso genoma. A busca de genes que determinam a variabilidade de quadro clínico em pessoas com a mesma mutação patogênica tem sido objeto de pesquisas no Centro do Genoma há muito tempo. Então, quando surgiu a pandemia, o nosso primeiro impulso foi perguntar como podemos contribuir para entender o porquê da variabilidade na resposta à infecção pelo coronavírus. A ideia não é só nossa. Estão sendo formados grandes consórcios internacionais que vão analisar os genomas de dezenas de milhares de pessoas com diferentes respostas ao novo coronavírus. Professora, qual é o objetivo dessas pesquisas? Nós queremos identificar as variantes genéticas de risco e aquelas que são, ao contrário, protetoras. E para conseguir identificar essas variantes, a seleção das amostras a serem coletadas é fundamental. Precisamos selecionar pessoas com diferentes respostas ao coronavírus. Isto é, quando nós analisamos o comportamento do novo coronavírus na população, observamos diferentes subgrupos. Temos aqueles, primeiro, que desenvolvem formas graves e que vão a óbito. Então, isso ocorre com uma frequência maior em idosos com comorbidades, como problema cardíaco, obesidade, hipertensão, diabetes e problemas respiratórios, mas também vemos jovens sem comorbidades que vão a óbito. Isto é, eles devem ter os genes de suscetibilidade ou genes de risco. E o que chama a atenção nesse grupo é que há mais indivíduos do sexo masculino do que feminino, principalmente entre os mais jovens. Pesquisas recentes sugerem que essa resposta estaria ligada à presença de hormônios masculinos, como, por exemplo, a testosterona, mas são estudos que ainda precisam ser confirmados.
Um segundo grupo são pessoas que têm sintomas variados, mas que não chegam a precisar de uma UTI e acabam se curando depois de 10 a 20 dias. O terceiro grupo são os assintomáticos. Eles se infectam pelo vírus, o teste da viremia dá positivo, mas eles não desenvolvem sintomas. E alguns só descobrem mais tarde que foram infectados porque o teste de anticorpos dá positivo. O quarto grupo é de pessoas que têm contato próximo com pessoas infectadas, por exemplo, cônjuges ou cuidadores. Eles não desenvolvem nenhum sintoma e são negativos tanto para o teste de viremia e anticorpos. Eles são classificados como resistentes. E o quinto grupo são justamente os de alto risco, os superidosos, nonagenários e centenários. Vários deles se infectaram e se curaram, ou outros ficaram assintomáticos. E qual vai ser a estratégia de vocês para essas pesquisas? Como temos grande interesse em descobrir as variantes genéticas protetoras, vamos focar nos superidosos. Eles devem ter os famosos genes protetores. E para validar os dados, vamos comparar com o outro extremo, isto é, os genomas dos pacientes que infelizmente foram a óbito. Eles devem ter os genes de risco, e esses genes não devem estar presentes nos nonagenários e centenários. Para isso, estamos colaborando com o grupo do professor Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP. E qual a importância de se descobrir essas variantes genéticas? Obviamente, todos nós gostaríamos de ter as variantes protetoras e saber que temos um risco muito pequeno de vir a desenvolver a Covid-19. Por outro lado, aqueles que têm risco alto deveriam ser priorizados nas campanhas de vacinação, quando estiverem disponíveis, e também adotarem medidas maiores de proteção. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.